A maioria de nós constrói nossas vidas sobre alicerces que nos foram dados. O sobrenome de um pai, os olhos de uma mãe, as histórias sussurradas por avós. Somos o capítulo mais recente de um livro que começou muito antes de nós. Mas Elisa não tinha um livro. Ela não tinha capítulos anteriores. Sua história começava na página 1, com uma frase brutal e definitiva. Encontrada na porta da igreja de Santa Maria, aproximadamente às 5 da manhã, em uma noite de outubro. Aos 30 anos, Elisa era, para todos os efeitos, uma obra de sua própria criação. Uma arquiteta de renome, especializada em transformar espaços vazios e sem vida em lares cheios de calor e personalidade. Uma ironia que não passava despercebida por ela. Ela dava aos outros o que nunca teve, um senso de pertencimento, de lugar, de raízes. Sua vida era uma fortaleza de ordem e controle. Seu apartamento era impecavelmente organizado, sua carreira meticulosamente planejada, suas relações sociais cuidadosamente gerenciadas. Era a única maneira que ela conhecia de manter o caos à distância. O caos era o desconhecido, o abismo de seu próprio passado. Crescer no sistema de lares adotivos foi uma lição precoce sobre a impermanência. Ela aprendeu a não criar laços profundos, a não esperar muito, a ser sua própria âncora em um mar de rostos que mudavam constantemente. A palavra órfã não era apenas um rótulo em seus arquivos, era uma identidade gravada em sua alma. Significava ser diferente, significava carregar um ponto de interrogação no lugar onde os outros tinham um ponto final. Quem eram eles? Por que a deixaram? Ela se parecia com eles? Essas perguntas eram fantasmas que a visitavam no silêncio da noite, mas durante o dia, ela as trancava em um cofre no fundo de sua mente. Procurá-los nunca foi uma opção. O medo era um paralisante poderoso. O medo de descobrir que foi indesejada, um erro, um fardo do qual se livraram. A fantasia de uma mãe amorosa, forçada a uma escolha impossível, era um consolo frágil, mas era melhor do que a potencial realidade de um abandono cruel. Era mais seguro ser uma pergunta sem resposta do que uma história com um final trágico. O catalisador para a mudança veio na forma de uma carta oficial. O orfanato São Judas, o primeiro lugar que ela chamou de casa, seria demolido. Uma senhora chamada Irmã Margarida, uma das poucas freiras de sua infância que ainda vivia, escreveu para ela. Ela disse que, durante a limpeza dos arquivos antigos, encontrou uma pequena caixa de metal com a etiqueta Bebê de Outubro, que era como Elisa era conhecida antes de ser batizada. A caixa continha os itens com os quais foi encontrada. Achei que você gostaria de tê-los, escreveu a freira. Toda a história merece um começo, minha querida. As palavras de Irmã Margarida abalaram a fortaleza de Elisa. Uma parte dela, a parte adulta e controladora, queria incinerar a caixa sem abri-la, manter o passado onde ele pertencia, enterrado. Mas outra parte, a criança pequena e solitária, que ainda se encolhia dentro dela, clamava por aquela caixa. Era a única conexão tangível com o momento de sua origem, o marco zero de sua existência. Após uma semana de angústia, ela respondeu à freira, pedindo que enviasse a caixa. Quando o pacote chegou, ele permaneceu em sua mesa de centro por 3 dias, intocado. Era pequeno, mas parecia ter o peso de um mundo. Parecia perigoso, radioativo. Na terceira noite, munida de uma taça de vinho e de uma coragem que não sentia, ela finalmente decidiu abri-lo. A tampa de metal rangeu como um portão para outro tempo. O cheiro de tecido velho e de tempo parado encheu o ar. Lá dentro, repousando sobre um pedaço de veludo desbotado, havia 3 itens. Um minúsculo par de botinhas de lã, incrivelmente pequenas. Um medalhão de prata manchado, com a imagem de um anjo da guarda, mas sem nenhuma inscrição. E por baixo de tudo, uma fotografia. Estava dobrada ao meio,
o papel grosso e amarelado. Elisa a pegou com os dedos trêmulos. Quando a desdobrou, o ar escapou de seus pulmões em um assobio. A foto, em preto e branco, mostrava uma mulher jovem, talvez com pouco mais de 20 anos. Ela era linda, com cabelos escuros que caíam em ondas sobre os ombros e um olhar que continha uma mistura de alegria e melancolia. Em seus braços, aninhado em um cobertor, estava um bebê. O rosto do bebê estava virado para a câmera, os olhos bem abertos. Eram os seus olhos. Elisa sabia, com uma certeza visceral que abalou seu ser, que estava olhando para si mesma e para sua mãe. Mas foi a expressão da mulher que a quebrou. Não havia malícia, nem arrependimento, nem frieza. Havia apenas amor. Uma adoração avassaladora e infinita dirigida ao pequeno ser em seus braços. Este não era o rosto de uma mulher que abandona seu filho. Com o coração martelando contra as costelas, Elisa virou a fotografia. No verso, uma caligrafia delicada, quase desbotada, havia deixado uma mensagem. Não era uma explicação, não era um nome. Eram apenas 4 palavras. 4 palavras que não responderiam a nenhuma de suas perguntas, mas que acenderiam um fogo incontrolável em sua alma e a colocariam em um caminho perigoso em busca da verdade. As palavras diziam: eles não podem te encontrar. De repente a história mudou. Ela não foi abandonada. Ela foi escondida. E o vazio de seu passado não era mais um espaço de tristeza, mas um palco para um mistério muito mais profundo e sinistro. Alguém estava procurando por ela, e sua mãe, a bela mulher da fotografia, a havia escondido para protegê-la. De quem? E por quê? A arquiteta que construiu sua vida sobre o nada acabara de encontrar a pedra fundamental de sua história. E era uma pedra que sugeria que sua vida foi construída não sobre o abandono, mas sobre o perigo. A fortaleza de ordem de Elisa ruiu. Em seu lugar, nasceu uma obsessão febril. As 4 palavras no verso da foto se tornaram seu mantra, seu norte, sua única missão. Eles não podem te encontrar. O pronome no plural a assombrava. Não era ele, era eles. Um grupo, uma família, uma organização. O medo que antes a paralisava, agora a impulsionava. O medo do desconhecido era menor que a necessidade de dar um nome aos fantasmas que a caçavam antes mesmo de ela nascer. Sua mente analítica de arquiteta foi posta a serviço de sua própria arqueologia pessoal. O primeiro passo foi a foto. A qualidade era antiga, mas a imagem era nítida. Usando softwares de aprimoramento de imagem, ela limpou a foto o máximo que pôde. O rosto de sua mãe se tornou mais claro, seus traços mais definidos. Mas foi o fundo da imagem que lhe deu a primeira pista. Atrás de sua mãe, desfocado, havia o que parecia ser um campanário de igreja, mas com uma arquitetura peculiar, diferente das igrejas da cidade grande onde ela foi encontrada. Era de uma cidade menor, mais antiga. Elisa passou dias, semanas, pesquisando arquivos de pequenas cidades históricas em um raio de 200 quilômetros de onde foi deixada, comparando o campanário da foto com centenas de imagens de igrejas. Finalmente, ela encontrou uma correspondência exata. A igreja de São Sebastião, na pequena e isolada cidade de Vale Sombrio. O nome parecia uma piada de mau gosto do destino. Vale Sombrio era um ponto esquecido no mapa, um lugar que o tempo parecia ter ignorado. Com o coração na boca, ela pegou seu carro e dirigiu por horas, deixando a metrópole para trás e mergulhando em uma paisagem rural que se tornava mais densa e antiga a cada quilômetro. Chegar a Vale Sombrio foi como entrar em outra era. Casas de madeira, uma praça central, pessoas que a olhavam com uma curiosidade desconfiada. Ela foi direto à paróquia da igreja. Lá, encontrou um padre idoso, o padre Inácio, que estava na cidade há mais de 50 anos. Ela lhe mostrou a foto.
O padre a observou por um longo tempo, os olhos se estreitando por trás dos óculos grossos. Eu me lembro dela, disse ele, a voz frágil como o papel antigo. O nome dela era Laura, uma alma atormentada. Elisa sentiu um choque elétrico. Laura. Sua mãe tinha um nome. O que aconteceu com ela? Perguntou Elisa, a voz trêmula. O padre hesitou, olhando para os lados como se as paredes pudessem ouvir. Laura não era daqui. Ela chegou na cidade já grávida, sozinha. Alugou um pequeno quarto nos fundos da pensão da dona Elvira. Era quieta, nunca falava de seu passado, mas havia um medo constante em seus olhos. Ele contou que Laura ia à igreja todos os dias, não para rezar, mas para se sentar no último banco, como se estivesse se escondendo, e que, alguns meses depois de chegar, pouco depois de o bebê nascer, ela desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Ninguém nunca soube para onde ela foi. Deixou tudo para trás. As pessoas acharam que ela tinha voltado para de onde veio. A história era um beco sem saída. Mas Elisa não desistiu. Ela foi até a antiga pensão, agora quase em ruínas. A atual proprietária, neta de Dona Elvira, se lembrava vagamente das histórias de sua avó sobre a moça misteriosa. Enquanto conversavam, Elisa notou uma caixa de fotos antigas. Com permissão, começou a folheá-las, e então ela a viu. Outra foto de Laura. Desta vez, ela não estava sozinha. Estava rindo ao lado de um jovem, e ambos usavam uniformes de um antigo restaurante local, o Bosque. Mas o que fez o sangue de Elisa gelar foi o homem. Havia uma semelhança inegável. O formato dos olhos, o sorriso, era seu pai. A proprietária da pensão reconheceu o homem. Ah, esse é o Matias, coitado. Filho de gente boa, mas teve um fim trágico. Morreu em um acidente na serraria, logo depois que a tal Laura desapareceu. Acidente. A palavra soou falsa, ensaiada. Elisa sentia que estava se aproximando de algo perigoso. Ela tinha um nome para sua mãe, um rosto para seu pai, e a sensação de que a morte dele não fora acidental. Ela estava desvendando um segredo que a cidade inteira parecia ter conspirado para enterrar. Ela ainda não conhecia a verdadeira natureza do mal que vivia em Vale Sombrio, mas sabia que seus pais estavam bem no centro dele. E que os eles, de quem sua mãe fugia, ainda poderiam estar ali, observando das sombras. O nome Matias se tornou a nova chave de Elisa. A história do acidente na serraria parecia fina demais, um véu frágil cobrindo algo feio. Ela decidiu investigar a família dele. Descobriu que os pais de Matias já haviam falecido, mas que ele tinha uma tia idosa, Amélia, que vivia em uma casa isolada na beira da cidade. As pessoas a descreviam como reclusa, amarga, perfeita. Elisa foi até a casa de Amélia. A senhora que atendeu a porta tinha olhos desconfiados e uma expressão que dizia que o mundo a havia decepcionado muitas vezes. Elisa foi direta, mostrou a foto de Laura e Matias e depois a foto de si mesma. Eu acredito que eles eram meus pais, disse ela. Eu só quero saber a verdade. Amélia a observou por um longo tempo, e algo na determinação de Elisa pareceu quebrar a casca dura da velha senhora. Ela a deixou entrar. A casa cheirava a madeira antiga e a segredos. E ali, com uma xícara de chá amargo nas mãos, Elisa ouviu a primeira versão da tragédia. Matias era um bom menino, começou Amélia, a voz trêmula. Bom demais para esta cidade. E ele cometeu um erro. Se apaixonou pela mulher errada. A mulher errada era Laura. Amélia contou que Laura não era apenas uma forasteira misteriosa. Ela era uma Andrade. O nome não significava nada para Elisa, mas em Vale Sombrio era sinônimo de poder e medo. Os Andrade eram a família mais rica e poderosa da região. Donos de terras, da serraria, de quase tudo. E eram notoriamente cruéis, envolvidos em negócios escusos e governando a cidade com mão de ferro. Laura era a filha mais nova do velho coronel Andrade, o diabo em pessoa.
disse Amélia. Ela era diferente deles. Tinha uma bondade que não pertencia àquela família. E ela se apaixonou pelo meu sobrinho, um simples trabalhador da serraria. Para o coronel, era uma desonra, uma mancha no nome da família. A história era um clássico Romeu e Julieta, mas com um final muito mais brutal. Quando o coronel descobriu que Laura estava grávida de Matias, ele explodiu. Proibiu o relacionamento, trancou a filha em casa. Mas Laura e Matias continuaram a se encontrar em segredo, planejando fugir. Alguém os traiu. Uma noite, os irmãos de Laura, capangas do pai, pegaram Matias, levaram-no para a serraria, fizeram parecer um acidente. Amélia chorou silenciosamente. Eles o mataram, minha menina. Mataram seu pai a sangue frio porque ele não era bom o suficiente para eles. Elisa sentiu o chão sumir. Seu pai não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. Sua mãe não fugiu por um capricho. Ela fugiu para salvar a própria vida e a vida do bebê em seu ventre. Eles eram sua própria família, seu avô, seus tios. Laura conseguiu escapar naquela mesma noite, continuou Amélia. Ela sabia que eles viriam atrás dela e do bebê em seguida. O bebê era a prova do crime de Matias e a única coisa que poderia, um dia, ter direito a uma parte da fortuna dos Andrade. O coronel jamais permitiria isso. A história era completa, terrível e clara. Elisa foi deixada em uma igreja para que pudesse desaparecer no sistema, para ser protegida do alcance de sua própria família monstruosa. O sacrifício de sua mãe foi imenso. Ela abriu mão da própria filha para que ela pudesse viver, livre da sombra da serpente, o brasão não oficial da família Andrade. Elisa agradeceu a Amélia, o coração pesado, com uma dor que era ao mesmo tempo nova e antiga. Ela tinha as respostas. Ela entendia o medo, a fuga, o sacrifício. Ela era a filha de um amor proibido, a sobrevivente de uma guerra familiar. A história parecia ter chegado ao fim, mas enquanto ela se preparava para deixar Vale Sombrio para sempre, uma última pergunta a atormentava. Se Laura era tão diferente, tão boa, por que ninguém na cidade a ajudou? Por que todos pareciam tão aterrorizados, mesmo décadas depois? Havia uma peça faltando no quebra-cabeça, uma camada de medo que a história de Amélia não explicava completamente. E essa peça mudaria não apenas como ela via sua família, mas como ela via a própria mãe. A lógica dizia para ir embora. Elisa tinha a sua história, por mais horrível que fosse. Ela tinha um nome para sua dor. Mas seu instinto, a mesma força que a guiou até ali, gritava que algo estava incompleto. A história de Amélia, de uma donzela inocente e um herói trágico, era muito limpa. O nível de medo que ainda pairava sobre Vale Sombrio parecia desproporcional a um crime antigo, cometido por um coronel que já estava morto e enterrado há anos. Movida por esse último impulso, ela voltou à paróquia. O padre Inácio estava fechando a igreja. Padre, só mais uma pergunta, disse ela. Amélia me contou sobre os Andrade, sobre o que fizeram com meu pai, mas por que todos ainda têm tanto medo? O padre olhou para o crucifixo acima do altar, como se pedisse força. As pessoas não tinham medo apenas do coronel, minha filha, disse ele, a voz baixa. Tinham medo de Laura. Elisa franziu a testa. Da minha mãe? Mas ela era a vítima. E então, o padre revelou a reviravolta final, a verdade que ninguém ousava pronunciar, o verdadeiro motivo pelo qual a cidade inteira se calou. Laura não era apenas a filha do coronel, ela era a favorita dele, porque ela era a mais parecida com ele. Ela tinha o mesmo fogo, a mesma crueldade. Antes de conhecer seu pai, Laura não era uma alma bondosa. Ela era uma Andrade, em todos os sentidos da palavra. Implacável, mimada, perigosa. A imagem que Elisa construiu de sua mãe começou a se rachar. Matias a mudou, continuou o padre. O amor dele a alcançou, encontrou algo de bom nela. Ela queria mudar, queria fugir daquele mundo com ele, mas o sangue da serpente é forte.
quando os irmãos dela mataram Matias na serraria, Laura não apenas fugiu. O padre fez uma pausa, os olhos se fechando em memória dolorosa. Ela se vingou. Naquela mesma noite, antes de desaparecer, ela foi até a casa da família. E ela fez algo que nem o coronel jamais ousou fazer. Ela ateou fogo ao quarto de seu irmão mais velho, o responsável pela morte de Matias. Ela o matou enquanto ele dormia. Elisa cambaleou para trás, apoiando-se em um banco. Sua mãe vítima, era também uma assassina. Ela não fugiu apenas para te proteger da família dela, disse o padre. Ela fugiu para te proteger dela mesma. Ela sabia que o monstro que ela tanto odiava também vivia dentro dela. O assassinato de Matias não despertou apenas sua dor. Despertou o Andrade dentro dela, e isso a aterrorizou. A anotação na foto ganhou um novo e terrível significado. Eles não podem te encontrar. Não era apenas sobre os Andrade a encontrando. Era sobre garantir que Elisa nunca encontrasse a verdade sobre o sangue que corria em suas veias. O sacrifício de sua mãe não foi apenas dar-lhe a vida, foi uma tentativa desesperada de quebrar a maldição da família, de garantir que sua filha não se tornasse o que ela era. Elisa não era apenas a herdeira de um amor trágico, ela era filha de um assassinato e de uma vingança. O bem e o mal, a vítima e o agressor estavam entrelaçados em seu DNA. Ela deixou o Vale Sombrio, mas a cidade nunca a deixaria. Ela encontrou suas raízes, mas eram raízes envenenadas. A arquiteta que construiu sua vida sobre o nada descobriu que sua fundação era feita dos escombros de uma tragédia grega. E ela passaria o resto de sua vida se perguntando: ela era a filha de Matias, o homem bom? Ou era a filha de Laura, a mulher que amou, matou e fugiu, para sempre assombrada pelo sangue da serpente? A pergunta agora era sua herança.